Pessoas diariamente perecem sem Deus e sem salvação. E nós temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, de falar de Jesus, de falar da grandeza de Deus, do amor de Deus para estas pessoas. E o que temos feito? Pois é justamente isso que fez a irmã Sheila. Quando estava no período da sua faculdade, ela aproveitou bem as oportunidades para compartilhar o Evangelho, para falar de Jesus. Ela usou as redes sociais e o WhatsApp, e naquelas reuniões, naqueles bate-papo, almas se rendiam aos pés do Senhor. Então o conselho do apóstolo Paulo é que nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Ele disse a Timóteo: aproveite todas as oportunidades, no tempo e fora de tempo. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família? Tudo bem? Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 11 de abril de 2025 e o tema de hoje é aproveite a oportunidade. Tive um pastor há muitos anos atrás, Edson José dos Santos. Ele sempre dizia: não durma sem falar de Jesus. Você tem a oportunidade de falar de Jesus no meio do trânsito, você tem a oportunidade de baixar o seu vidro em pleno trânsito e dizer para alguém que está do seu lado: Jesus te ama. Você tem a oportunidade de entrar em um restaurante na hora do almoço, olhar para alguém, só precisa dizer essa frase: Jesus te ama. Você tem a oportunidade de chegar no seu trabalho, olhar para alguém e dizer para ele: Jesus te ama. E a pergunta principal é: aproveite bem a oportunidade e fale de Jesus. Você já falou de Jesus hoje? Aproveite essa oportunidade. Nunca é tarde para falar do amor de Deus. Seja na rede social, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja nos status, fale do amor de Deus. Muito bem, hoje eu quero começar não pelo Antigo Testamento, hoje eu quero começar pelo Novo Testamento, falando aí sobre a vida de Jesus. A Bíblia diz aqui no texto bíblico em Lucas capítulo 11, versículo de número 1 ao 28. Os discípulos chegaram até perto de Jesus, após Jesus ter orado, e disseram: Senhor, ensina-nos a orar assim como João ensinou aos seus discípulos. E aqui entra a aula de Jesus sobre a oração. Jesus ensina para eles a oração que nós todos conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. E ele ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a Bíblia diz que depois que ele termina de ensinar esta oração, ele disse para os seus discípulos: imagina, olha só, explicando aí a oração. Ele disse: imagina que você tem um amigo que mora próximo a você, e à meia-noite você vai na casa daquele seu amigo e diz para o seu amigo: amigo, me empresta 3 pães, porque esta noite chegou um convidado meu para minha casa e eu não tenho nada para oferecer. E o seu amigo vai dizer para você: vai embora, já é tarde, a minha porta está fechada, meus filhos já estão tudo dormindo, eu não vou levantar para te atender, hoje não, um outro dia. E a Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos, dizendo assim: olha, se você insistir, ele vai levantar. Se você insistir, ele vai se levantar e vai te dar os 3 pães. Não porque é seu amigo, mas é porque você insistiu. Aí ele disse que a oração é dessa maneira: bate, 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 abrir-se-vos-á. Pede, pede, pede e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Ele continua ensinando ainda sobre a oração. Ele disse: qual é o pai que o filho, qual de vocês aí que são pais, que um filho pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente, uma cobra? Ou qual o pai que o filho lhe pedindo um ovo lhe dará um escorpião? Pois é, vocês, mesmo sendo maus, vocês sabem dar coisa boa aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus, ele dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Logo em seguida ele cura um homem que estava endemoniado, mudo, não falava mais, e a Bíblia diz que quando ele expulsa aquele demônio, as pessoas começam a falar, alguns, tem faladores em tudo quanto é lugar, tem pessoas que não têm critério, tem pessoas que não têm filtro, fala o que quer. Aí diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E a Bíblia diz que ali começaram dizendo que Jesus expulsava os demônios por dedo de Beelzebul. Jesus começa explicando, dizendo assim: olha,
se eu expulso o demônio por dedo de Beelzebu, isso quer dizer que o demônio está me dando autoridade para expulsar ele mesmo, então o reino dele está dividido. Aí ele disse, agora se eu expulso o demônio por nome de Beelzebu, por quem vós expulsam os vossos filhos? Aí pega para o lado deles, né? Aí a Bíblia diz, olha, um demônio, ele continua dizendo assim, olha, os demônios, quando eles são expulsos, eles procuram lugares áridos, lugares secos. E quando eles, procurando descanso, quando eles não encontram e eles voltam e aquela casa onde eles moravam anteriormente está vazia e adornada, eles vão, trazem mais 7 demônios e entram naquela pessoa, tornando agora o estado daquela pessoa pior do que o primeiro. Então, um conselho é, vai expulsar o demônio? Vai. Então, expulsa o demônio, faz o convite e chama para que o Espírito Santo passe a morar naquela casa. Senão, o estado daquela pessoa vai ser pior do que ela estava antes. Mas vamos para frente. Agora, capítulo 17 de 1 Samuel. Vou falar uma coisa para você. Tem gente que não desiste nunca. Mas esse não desiste nunca tá certo. Não desistir de lutar, não desistir de batalhar por algo que você queira, por um objetivo que você queira. Mas tem gente que não desiste nunca, mesmo apanhando. Esses povos são os filisteus. Mas já levaram tanta surra de Israel e mais uma vez eles se preparam para uma batalha. Mas sabe por quê? Porque lá no meio deles tinha um homem gigante, um homem alto. A Bíblia diz que é aproximadamente 3 metros de altura. E aquele homem começou a desafiar o povo de Israel, insultando o povo de Israel, dizendo que ali não tinha homem para lutar com eles. E se alguém lutasse e o vencesse, todos seriam servos do povo de Israel. Irmãos, e isso acontece por muitas vezes. A Bíblia diz que o exército inteiro, o povo e Saul também ficaram com muito medo e tremiam. Mas aí vem alguém que Deus consagrou, que Deus ungiu aí no capítulo de número 16, capítulo anterior. Ninguém mais, ninguém menos, ele mesmo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, um jovem solteiro, ele vem aí, o pai dele manda ele vir para a batalha. Veja só, antes ele estava lá na casa de Saul, né? E dedilhando lá a sua harpa, quando o demônio vinha, tomava conta de Saul. A Bíblia diz que Davi dedilhava a sua harpa e os demônios iam embora. Só que Davi não estava morando ainda no palácio com o rei. A Bíblia diz que ele vinha, passava um tempo, no outro dia ia para a casa do seu pai cuidar das ovelhas do seu pai. Mas agora o seu pai pega ele e diz, olha, leva esse lanche, esse almoço para os seus irmãos que estão na guerra e veja lá como é que eles estão. A Bíblia diz que Davi vai. E quando chega lá, ele vê esse gigante e o povo tudo com medo, o gigante afrontando o nome de Deus, falando coisa do povo de Israel. E ele disse, quem é esse incircunciso que estão falando esta coisa sobre Deus, sobre o povo de Israel? Quem ele pensa que é? Aí disseram, olha Davi, quem vencer ele vai ter direito a casar com a filha de Saul e os seus pais vão ser livres de imposto. Aí Davi disse, espera aí. Aí os irmãos dele, que estavam lá na guerra, Aminadab, vê e disse, o que você está fazendo aqui, Davi? Ele disse, o que eu fiz demais? Eu só perguntei o que estava acontecendo. Enfim, alguém viu a astúcia dele, correr e disseram, Saul, tem um jovem ali, o Davi, ele está querendo lutar. E Saul chama ele e, meu filho, você é jovem, esse guerreiro é um homem já perito na guerra, não faça isso. Aí Davi disse, não, rei, eu vou fazer. Porque lá na lavoura, na roça, tomando conta das ovelhas do meu pai, quando vem um leão, eu enfrento o leão. Quando vem um urso, eu enfrento o urso. E isso não foi uma vez só não, foram algumas vezes, porque Deus era com ele. Aí a Bíblia diz que Saul dá as armaduras dele, dá a veste dele, Davi veste e parte para cima, tá? Mas aquela veste, irmão, a armadura de um não é para o outro, sabe? Não, cada um com a sua armadura. Diz que cada um no seu quadrado, cada um com aquilo que Deus lhe deu. Davi rejeita tudo aquilo e pega apenas o seu cajado e pega a sua sunda e pega aí 5 pedras e leva e vai de encontro àquele homem gigante. A Bíblia diz que o rei, aquele homem gigante lá, Golias, começa a insultar e dizendo, eu vou lutar contra um cão, contra um cachorro, eu vou pegar esse menino, vou estraçalhar e vou dar para as aves do céu comer. Aí ele diz, Saul,
não é assim não, Golias. É eu que vou fazer isso com você, porque você vem a mim com varas com pau, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, a Bíblia diz algumas vezes no capítulo 17 e 18, Deus era com Davi. Irmão, aí a Bíblia diz que ele vai, pega aquela pedra, coloca na sunda e joga a pedra, atira contra a cabeça atira contra Golias, e o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto, né? A Bíblia diz que bate na testa de Golias, Golias cai, não vamos entrar em detalhes, Davi chega lá, pega, sobe em cima da costa de Golias lá, e pega a espada, corta a cabeça de Golias e leva lá para o rei. Vamos para frente? Aí a Bíblia diz que agora o rei, irmãos, Jesus. Agora Davi é levado até o rei Saul, e quando ele chega lá no rei Saul, Saul pergunta para Abner, que era o comandante do exército, diz assim: Abner, quem é este rapaz? Davi, né? Quem é este rapaz? Irmão, tem gente que é dissimulado. Tem pessoas que não observam em nada, não olha para nada, não dá valor a nada, não valoriza nada. Davi era um músico que tocava e os demônios saíam da vida de Saul. Saul esqueceu, a pessoa que esquece dos favores, a pessoa que esquece de você. Quem sabe alguém que você já fez alguma coisa, esqueceu de você. Só que tem uma coisa, Deus não se esquece. E outra coisa, irmão, eu olho para Saul, Saul era um homem sem palavra. Tem gente que não tem palavra. A Bíblia diz que ele havia prometido de dar a sua filha em casamento ao homem que venceu. Davi venceu, e ele deu língua para Davi, não deu a filha. Aí a Bíblia diz que ele ficou com medo de Saul, porque de Davi, agora no capítulo número 17 ainda, a Bíblia diz que ele ficou com medo de Davi, porque Deus era com Davi e o Espírito Santo havia se retirado de Saul. Aí as mulheres, além disso, né, para compartilhar ainda mais, começaram a cantar uma música, quando Davi passando. Saul matou 1000, mas Davi matou 10 vezes 1000, 10 milhares. E Saul disse: não gostei disso, não gostei. Daqui a pouco vão pegar até o meu reino e vão dar para ele, já sei. Aí Saul disse: eu vou dar minha filha para ele casar. Mas para ele casar com a minha filha, ele vai ter que fazer uma coisa. Eu vou fazer uma armadilha para ele cair nela. Eu vou pedir para ele que ele mate 100 filisteus como vingança e eu vou dar minha filha para ele. Mas aí a Bíblia diz que, passando-se o tempo, Saul pega uma filha que estava prometida a Davi e dá para outro, dá para um homem chamado Adriel. Aí depois a Bíblia diz que Milca, filha de Saul, se apaixona por Davi. Aí ele disse: opa, boa ideia, Saul, né? Boa ideia. Ela se apaixonou por Davi, eu fiquei sabendo, então eu vou dar ela para Davi. Mas Davi vai ter que matar 100 filisteus como vingança. A Bíblia diz que Davi ficou sabendo e ele falou: vai lá, se você mata 100 filisteus, que é o dote. Ele disse: tá bom. Foi lá e matou 200. Tá aí, rei. Você não tem palavra, mas além de eu ter palavra, eu tenho Deus comigo. Vamos correndo para o final. Capítulo número 18, quando o filho de Saul, chamado Jonatas, viu que Deus era na vida de Davi, fez uma amizade tão sincera com Davi. E como uma prova dessa amizade, a Bíblia diz que ele entrega para Davi: olha, tá aqui a minha espada, tá aqui a minha couraça, tá aqui o meu cinto, tá aqui o meu escudo, tá aqui a minha veste, tudo é tua. Porque eu reconheço que Deus é na tua vida. Mais ou menos assim. Então pegaram uma grande amizade ali com Jonatas. Bom, um conselho aqui para os músicos. Um conselho para os músicos. A Bíblia diz que Saul continuou a odiar Davi mais ainda. Mais ainda. E um dia, escute bem, músicos, escute bem. Um dia, a Bíblia diz que o demônio entrou em Saul. Saul ficou possesso de demônio. Davi pega a sua sunda e começa a tocar, a dedilhar a sua harpa. Ele começa a dedilhar a sua harpa, tocando louvores para aquele demônio sair da vida de Saul. E a Bíblia diz que Saul estava com a lança na mão e ele joga a lança para matar Davi. Agora foi cravado, joga a lança. E isso aconteceu por 2 vezes. Sabe qual é o conselho que eu tenho para música? Você tem que ter cuidado. Tocar para endemoniado, você corre risco de se Deus não for contigo, você vai se atrapalhar sozinho. Músico, você que toca na igreja, pega os instrumentos sagrados e depois vai tocar em balada, vai tocar em meu, vai
velho pai que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar. Hoje já está velho, está de cabeça branquinha, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filhos distantes, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se aliviar.